A paz do Senhor, minha irmã e meu irmão em Cristo Jesus. Que alegria te receber aqui todos os dias para esse momento maravilhoso, que é orar a Deus. Não importa como foi o seu dia ou o que está pesando no seu coração agora. O mais importante é que você decidiu parar por alguns instantes para falar com Deus. Hoje vamos fazer uma oração forte, pedindo que o Espírito Santo de Deus venha agir nas causas que pareciam impossíveis na nossa vida. Sabe aquelas situações que parecem não ter saída? Problemas que já duram muito tempo, portas que nunca se abrem, respostas que parecem nunca chegar? Nesta oração, nós vamos colocar tudo isso diante de Deus. Então permaneça comigo até o final da oração, porque enquanto oramos, o Espírito Santo vai tocar profundamente o seu coração, trazer paz para a sua mente e começar a mover aquilo que parecia totalmente impossível, amém? E antes de a gente começar a orar ao Pai Celestial, apresente os nomes das pessoas que você deseja incluir nesta oração de hoje, escrevendo nos comentários. E enquanto você escreve, vamos falar com o nosso Deus assim: Santo Espírito de Deus, eu me coloco em tua presença com tudo o que existe dentro de mim, com minhas preocupações, minhas dúvidas e também com minhas esperanças, meu Pai. Tu conheces cada detalhe da minha vida, conheces as situações que eu consigo resolver e também conheces aquelas que parecem impossíveis diante dos meus olhos. Espírito Santo, vem agir nas causas impossíveis da minha vida. Existem momentos em que eu olho para certas situações e não vejo saída. Problemas que parecem grandes demais, portas que parecem fechadas e caminhos que parecem bloqueados. Às vezes, eu tento encontrar uma solução. Penso em muitas formas de resolver, mas nada muda e o peso dessas situações fica dentro do meu coração. Por isso, Espírito Santo, eu te peço agora, entra nessas causas impossíveis que estão diante de mim. O Senhor conhece cada preocupação que eu carrego em silêncio, cada problema que parece sem solução e cada área da minha vida que precisa de um milagre. Talvez ninguém ao meu redor entenda o que eu estou vivendo, talvez eu até tenha tentado explicar, mas só o Senhor conhece completamente o que existe dentro de mim. Espírito Santo, vem tocar nessas situações que parecem travadas. Vem mover aquilo que está parado há tanto tempo. Existem coisas na minha vida que parecem não sair do lugar, respostas que não chegam e situações que parecem sempre dar voltas sem mudar. Mas eu creio que quando o Espírito Santo entra em uma situação, aquilo que estava parado começa a se mover. Vem agir, Espírito Santo, onde eu já não tenho mais forças. Existem momentos em que eu me sinto cansado de tentar resolver certas coisas, cansado de pensar em soluções, cansado de esperar por respostas, cansado de carregar preocupações que parecem pesadas demais. Por isso, eu entrego agora cada uma dessas causas impossíveis em tuas mãos. Irmãos amados, você já orou por uma situação tantas vezes que começou a duvidar se Deus ainda estava te ouvindo? Você olha para aquele problema, para aquela porta fechada, para aquela situação que não muda, e uma voz dentro de você sussurra: isso não tem mais jeito. Se você já sentiu isso, precisa ouvir o que vem a seguir, porque talvez o que você chama de impossível seja exatamente o endereço onde o Espírito Santo trabalha melhor. Quando preparei essa oração, pedi a Deus que a palavra dele entrasse nas causas impossíveis da sua vida. Aquela situação que você já desistiu de resolver, aquela decisão que trava a sua mente, aquele bloqueio que parece não ter saída, o Espírito Santo vai visitar cada uma dessas áreas. E antes de terminar, você vai sentir uma paz que vai substituir a ansiedade. Não porque os problemas acabaram, mas porque você vai saber com certeza que Deus está trabalhando mesmo quando você ainda não consegue ver. Amém? Agora, vamos voltar a falar com o nosso Deus assim: amado Deus,
Vai visitando agora cada área da minha vida que precisa de tua intervenção, meu Pai. Visita os caminhos que parecem fechados. Visita as decisões que eu preciso tomar. Visita as situações que parecem difíceis demais para mim. Eu sei que aquilo que parece impossível para mim não é impossível para ti. Traz paz para o meu coração enquanto eu espero pelas mudanças. Muitas vezes a ansiedade tenta tomar conta da minha mente e eu começo a imaginar que nada vai mudar. Mas neste momento eu escolho confiar em ti. Espírito Santo, acalma meu coração e me ajuda a descansar na certeza de que o Senhor está trabalhando, mesmo quando eu ainda não consigo ver. Vem iluminar meus pensamentos e mostrar o caminho certo. Existem momentos em que eu não sei qual direção seguir, não sei qual decisão tomar e tenho medo de errar. Mas eu sei que o Espírito Santo pode me guiar com sabedoria e trazer clareza para aquilo que hoje parece confuso. Espírito Santo, entra nas causas impossíveis da minha vida e começa a transformar aquilo que parecia perdido. Onde existe bloqueio, traz abertura. Onde existe dificuldade, traz solução. Onde existe preocupação, traz paz. Onde existe medo, traz confiança. Eu coloco diante de ti aquilo que parece impossível para mim. Aquela situação que eu já pensei muitas vezes e não encontrei solução. Aquela causa que parece demorada demais. Aquilo que parece ter chegado em um ponto onde nada mais pode ser feito. Amados, preciso te contar um rápido testemunho enviado pela nossa membro do canal, Luísa Fernandes, de Uberaba, Minas Gerais. Foi assim o testemunho dela. Marlene tinha um filho que tinha sido preso injustamente há quase 4 anos. Ela tinha ido a todo advogado que podia pagar. Tinha pedido ajuda a todo mundo que conhecia. Tinha chorado em todo lugar que frequentava. Mas a situação não saía do lugar. Um dia, exausta, ela resolveu parar de tentar resolver. E começou a orar, orar e orar a Deus. Ela não pediu mais uma solução. Ela pediu ao Espírito Santo que entrasse naquela causa. 2 semanas depois, o advogado ligou para ela, dizendo que conseguiu uma liminar para o filho. E em menos de 1 mês, o filho dela já estava em casa, pela honra e glória do Senhor. Marlene não entendeu como, mas ela sabia quem tinha feito. Ela disse uma coisa que eu nunca vou esquecer. Eu parei de carregar o que só o Espírito Santo podia mover. Aleluia! Com a mesma fé em Deus da nossa irmã Marlene, vamos falar com o nosso Deus assim: Espírito Santo de Deus, eu entrego tudo agora em tuas mãos, Senhor. Eu escolho confiar que o Senhor pode agir, assim como o Senhor agiu na vida da nossa irmã Marlene, de maneiras que eu nem consigo imaginar. O Senhor pode abrir portas inesperadas, trazer respostas que eu não esperava e mudar cenários que pareciam definitivos. Enquanto eu oro agora, eu sinto que não estou sozinho. A tua presença me envolve e traz paz para dentro do meu coração. Mesmo que algumas situações ainda não tenham mudado, eu sei que o Senhor já está agindo. O Senhor já está preparando caminhos, organizando detalhes e trabalhando em coisas que meus olhos ainda não conseguem enxergar. Espírito Santo, continua agindo nas causas impossíveis da minha vida. Continua abrindo caminhos, trazendo direção e mostrando que quando eu coloco tudo nas tuas mãos, sempre existe esperança. Eu confio em ti e descanso na certeza de que o Senhor está cuidando de tudo. Amados, se você também acredita que o Espírito Santo de Deus pode agir nas causas impossíveis da sua vida, deixe o seu like como um sinal de sim, eu acredito. Esse pequeno gesto também ajuda esta oração a alcançar mais pessoas que também estão enfrentando situações difíceis e precisam lembrar que ainda existe esperança e que Deus continua agindo. Amém? Senhor, existem situações na minha vida que parecem paradas, travadas, como portas que não se abrem por mais que eu tente. Eu já pensei muito, já tentei resolver de várias formas, já procurei caminhos, já pedi conselhos, mas ainda assim existem áreas da minha vida que continuam presas.
como se algo estivesse impedindo o avanço. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, toca nessas situações que estão travadas. Tu conheces cada detalhe da minha vida. Tu sabes das preocupações que carrego, das decisões que preciso tomar, das respostas que ainda não chegaram. Tu sabes daquilo que eu não consigo resolver sozinho. Há momentos em que eu sinto que estou fazendo tudo o que posso, mas as coisas não caminham. Parece que o tempo passa e nada muda. Às vezes isso gera ansiedade dentro de mim, gera dúvidas e até um certo cansaço no meu coração. Mas neste momento, eu escolho entregar tudo em tuas mãos. Espírito Santo, entra nessas situações que parecem impossíveis de resolver. Move aquilo que está parado. Desata aquilo que está preso. Toca nos caminhos que parecem fechados. Tu tens poder para agir onde minhas forças não alcançam. Eu te apresento agora cada área da minha vida que precisa de movimento. Aquilo que envolve minha família, meus sonhos, minhas decisões, minhas responsabilidades e tudo aquilo que tem pesado dentro de mim. Tu sabes exatamente onde estão os bloqueios, onde estão os medos, onde estão as barreiras que eu não consigo derrubar. Minha irmã, meu irmão, você já teve aquela sensação, assim como no exemplo do testemunho da nossa irmã Marlene, de que está fazendo de tudo, mas mesmo assim nada avança? Você ora, você crê, você corre atrás, mas aquela situação continua parada, como se tivesse uma pedra no caminho que nenhuma força humana consegue mover. Eu quero te dizer uma coisa, e preciso que você ouça com o coração aberto. Existem situações que são travadas por natureza, não porque Deus se esqueceu, mas porque elas estão guardadas para um toque diferente. Um toque que não vem de esforço, que não vem de estratégia, que vem de uma presença. A Bíblia fala que o Espírito Santo sopra onde quer, que desfaz os nós que nem conseguimos enxergar. Então agora eu quero te convidar a respirar fundo e continuar aqui comigo, firme e forte. Porque o que vamos orar a Deus a seguir pode mudar a forma como você olha para aquilo que parece impossível de se mexer. O Espírito Santo toca em situações travadas. E talvez a sua seja exatamente essa. Vamos orar ao nosso Deus Todo-Poderoso assim agora. Santo Espírito de Deus, toca agora onde eu não consigo tocar, meu Pai. Trabalha onde minhas mãos não chegam. Move circunstâncias que estão além do meu controle. Abre portas que ninguém conseguiu abrir até hoje. Se existem situações travadas por causa do medo, traz coragem ao meu coração. Se existem caminhos travados por causa da dúvida, coloca dentro de mim confiança e paz. Se existem coisas paradas, porque eu ainda não consegui dar um passo, me guia com tua sabedoria. Espírito Santo, eu reconheço que preciso da tua direção. Muitas vezes eu tentei resolver tudo com a minha própria força, com o meu próprio entendimento, e acabei me sentindo cansado e frustrado. Mas agora eu escolho confiar que tu estás trabalhando mesmo quando eu não consigo enxergar. Visita agora cada situação que parece parada há tanto tempo. Aquilo que eu já entreguei em oração muitas vezes. Aquilo que parece que não muda. Aquilo que às vezes me faz pensar que talvez nunca vá se resolver. Eu coloco tudo diante de ti neste momento. Toca nos ambientes que eu frequento. Toca nas pessoas envolvidas nessas situações. Toca nas decisões que precisam ser tomadas. Toca nos caminhos que precisam se abrir. Sopra teu vento de vida sobre tudo aquilo que está estagnado. Espírito Santo, se existe algo dentro de mim que também precisa ser transformado para que essas situações avancem, trabalha no meu coração. Alinha meus pensamentos. Ajusta minhas atitudes. Mostra aquilo que eu preciso aprender nesse processo. Eu não quero carregar sozinho o peso dessas situações. Eu não quero viver preso na ansiedade do que ainda não aconteceu.
Eu escolho confiar que tu estás cuidando de cada detalhe. Mesmo quando tudo parece parado por fora, eu creio que tu estás trabalhando por dentro. Eu creio que tu estás preparando caminhos, alinhando circunstâncias e organizando aquilo que ainda não consigo ver. Espírito Santo, sopra a tua paz sobre mim agora. Acalma minha mente, fortalece meu coração. Tira de dentro de mim todo o desânimo que nasceu por causa dessas situações travadas. Renova minha esperança. Eu entrego diante de ti cada preocupação, cada expectativa, cada pergunta que ainda não tem resposta. Eu confio que no tempo certo as coisas vão se mover, porque tu estás agindo. E enquanto o movimento não acontece diante dos meus olhos, ajuda-me a permanecer firme, confiando, descansando e acreditando que tu tens poder para transformar qualquer cenário. Nada está fora do teu alcance. Nada é impossível para o teu agir. Até aquilo que parece completamente travado pode ser tocado pela tua presença. Por isso eu descanso meu coração agora. Eu entrego minhas lutas, meus caminhos e minhas situações nas tuas mãos. E eu creio que o teu toque tem poder para mudar tudo. Minha irmã, meu irmão, agora eu quero te convidar a fazer algo simples, mas com grande significado de fé a Deus. Escreva aqui nos comentários uma pequena declaração de confiança assim: Deus está movendo. Você está declarando que mesmo que algumas situações ainda pareçam travadas, você crê que Deus já está trabalhando, movendo, abrindo portas e preparando respostas. Amém? Pai amado, agora me coloco diante de Ti com a minha alma sedenta da Tua presença e com a esperança renovada de que o Senhor pode fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Tu conheces os caminhos que tenho percorrido, conheces as portas que tentei abrir e que permaneceram fechadas. Conheces também o peso que às vezes carrego quando sinto que as coisas não avançam. Hoje eu venho falar contigo com sinceridade, porque sei que tu me escutas. Espírito Santo, sopra sobre a minha vida agora. Sopra sobre os caminhos que parecem travados. Sopra sobre as situações que eu já tentei resolver de tantas maneiras e ainda assim parecem paradas. Há momentos em que eu me sinto cansado de esperar. Há momentos em que a mente se enche de dúvidas e eu começo a me perguntar se as coisas vão realmente mudar. Mas neste instante eu escolho confiar em Ti, porque sei que o Teu poder vai além das minhas limitações e o Teu agir ultrapassa aquilo que meus olhos conseguem ver. Espírito Santo, visita agora cada área da minha vida. Visita os meus sonhos, visita os meus projetos, visita os lugares onde eu já pensei em desistir. Tu sabes quais portas precisam se abrir. Tu sabes quais oportunidades estão guardadas para mim. Tu sabes quais caminhos são realmente bons e quais não são. Por isso, eu entrego tudo em tuas mãos. Se existem portas que foram fechadas por medo, toca no meu coração e me dá coragem. Se existem portas que foram fechadas por causa das circunstâncias, move as situações ao meu redor. Se existem portas que eu nem consigo enxergar ainda, revela novos caminhos diante de mim. Amados, você já viveu aquela situação de que você já fez tudo certo e mesmo assim a porta não abriu e o silêncio foi a única resposta que chegou? Talvez você esteja neste lugar agora, cansado de bater onde ninguém abre, cansado de esperar por algo que parece que nunca vai chegar. Mas se eu te disser que existe uma pessoa que não precisa de permissão para entrar em nenhum lugar, que não usa chave, que não força, que não demora, o Espírito Santo abre portas que nenhum homem consegue abrir e fecha portas que nenhum homem consegue fechar. A seguir, vou te conduzir a uma oração que pode mudar completamente a forma como você enxerga aquilo que está parado na sua vida. Seja em porta de emprego, no relacionamento ou causa na justiça.
O Espírito Santo de Deus é poderoso para entrar em qualquer área da sua vida. Vamos falar com ele assim: Santo Espírito, eu preciso da tua direção, meu Senhor. Não quero caminhar perdido. Não quero agir apenas pela ansiedade, nem tomar decisões movidas pela pressa. Eu quero sentir a tua paz, guiando cada passo, iluminando cada escolha, mostrando o momento certo de avançar. Eu creio que quando o Senhor abre uma porta, ninguém pode impedir. Eu creio que quando o Senhor prepara um caminho, até aquilo que parecia impossível começa a se alinhar. Por isso eu descanso a minha alma na tua presença e confio que o Senhor está trabalhando mesmo quando eu não consigo perceber. Abre portas de oportunidades onde antes havia silêncio. Abre portas de provisão onde havia escassez. Abre portas de reconciliação onde houve afastamento. Abre portas de crescimento onde tudo parecia estagnado. Espírito Santo, visita também o meu coração, porque às vezes a maior porta que precisa se abrir está dentro de mim. Abre minha mente para novas possibilidades. Abre meus olhos para enxergar o que antes eu não via. Abre meu coração para confiar mais, para acreditar mais, para caminhar com fé. Eu não quero viver limitado pelo medo do passado, nem preso às frustrações que já enfrentei. Hoje eu escolho olhar para frente com esperança, porque sei que o Senhor continua agindo e preparando coisas novas. Se houver obstáculos diante de mim, me fortalece para continuar. Se houver momentos de espera, me dá paciência para permanecer firme. E quando a porta certa se abrir, me dá sabedoria para reconhecê-la e coragem para atravessá-la. Espírito Santo, toca agora em cada detalhe da minha vida. Toca nas minhas preocupações. Toca nas minhas necessidades. Toca nas áreas onde eu mais preciso de mudança. Que a tua presença traga clareza, direção e paz ao meu coração. Eu entrego a ti os caminhos que parecem impossíveis. Entrego a ti aquilo que eu não consigo resolver sozinho. Entrego a ti cada porta que está diante de mim, confiando que o Senhor sabe exatamente qual deve se abrir e no momento certo. E enquanto espero pelo teu agir, eu descanso na certeza de que não estou sozinho. A tua presença me acompanha, me fortalece e me conduz. Espírito Santo, abre as portas certas, prepara o caminho diante de mim e guia cada passo da minha jornada. Eu confio em ti, eu espero em ti e eu entrego tudo nas tuas mãos. Amados, escreva agora aqui nos comentários a frase: Deus abre portas. Ao declarar isso, você está afirmando a sua confiança de que novas bênçãos estão sendo preparados para a sua vida. E por favor, deixe o seu like. Essa simples atitude ajuda esta oração a alcançar outras pessoas, que também estão esperando por uma porta que só Deus pode abrir. Amém? Senhor amado, existem situações na minha vida que parecem difíceis demais para mim, Pai. Há problemas que eu já tentei resolver de muitas formas, já pensei muito, já procurei caminhos, já pedi conselhos, mas mesmo assim ainda parecem grandes demais diante de mim. Por isso, neste momento eu paro tudo e me volto para ti, porque sei que a tua presença traz clareza quando a minha mente está confusa. Espírito Santo, existem dias em que eu me sinto pressionado pelas circunstâncias, problemas familiares, preocupações com o futuro, decisões que precisam ser tomadas e caminhos que ainda não estão claros. Às vezes eu olho para tudo isso e sinto como se estivesse tentando resolver um quebra-cabeça sem ter todas as peças. Mas agora eu escolho confiar em ti, porque sei que tu enxergas aquilo que eu ainda não consigo ver. Traz luz para situações que parecem impossíveis. Mostra caminhos onde hoje eu só vejo portas fechadas. Sopra sabedoria sobre as decisões que preciso tomar e acalma o meu coração para que eu não haja por medo ou desespero. Eu reconheço que muitas vezes tentei resolver tudo sozinho, carregando pesos que não eram para mim carregar. Mas agora eu coloco cada problema diante de ti. Meu irmão, minha irmã, deixa eu te fazer uma pergunta franca.
Você já chegou num ponto da sua vida em que olhou ao redor e simplesmente não viu saída? Não estou dizendo que foi falta de esforço, e muito menos falta de fé. Às vezes, o problema é grande demais para a cabeça humana resolver sozinha, não é verdade? E Deus sabe disso. E sabe o que é lindo nisso tudo, meus irmãos? Você não foi feito para resolver tudo isso sozinho. Existe alguém que conhece o fim antes do começo, que enxerga o que você, eu e nem ninguém consegue ver, que já esteve em situações impossíveis e fez o impossível acontecer. O Espírito Santo de Deus não veio só para te consolar nos momentos difíceis. Ele veio para te guiar através deles. Continua firme na presença do Pai, porque o que você vai ouvir a seguir pode mudar completamente a forma como você enfrenta aquele problema que está pesando no seu coração agora. Vamos falar com Deus. Santo Espírito de Deus, visita cada área da minha vida que precisa de solução, meu Pai amado. Entra nas situações que parecem travadas, nas conversas difíceis que precisam acontecer, nas respostas que ainda não chegaram, nas oportunidades que parecem distantes. Onde há confusão, traz ordem. Onde há tensão, traz paz. Onde há dúvida, traz direção. Eu te entrego agora os problemas que mais têm ocupado a minha mente. Aqueles que me fazem perder o sono, aqueles que me deixam preocupado durante o dia, aqueles que parecem não ter saída. Tu conheces cada detalhe, cada pensamento e cada sentimento que está dentro de mim. Nada está escondido de ti. Por isso, Espírito Santo, trabalha nessas situações de uma forma que eu não consigo fazer sozinho. Move circunstâncias, toca corações, abre caminhos, prepara oportunidades e coloca pessoas certas no momento certo. Eu creio que tu és capaz de transformar cenários que pareciam impossíveis. Quando eu me sentir cansado de tentar resolver tudo, lembra o meu coração de que eu não estou sozinho. Quando a ansiedade quiser tomar conta da minha mente, enche meu interior com a tua paz. Quando eu não souber qual decisão tomar, guia meus passos com sabedoria. Espírito Santo, ajuda-me também a ter paciência enquanto as respostas não chegam. Muitas vezes, eu quero que tudo se resolva imediatamente, mas eu sei que existem processos que precisam acontecer. Então, fortalece a minha fé para continuar caminhando, mesmo quando eu ainda não vejo todas as soluções. Ensina-me a confiar que tu estás trabalhando até nas situações que parecem silenciosas. Mesmo quando eu não percebo mudanças imediatas, eu escolho acreditar que algo está sendo preparado, que portas estão sendo alinhadas, que caminhos estão sendo organizados e que respostas estão se aproximando. Eu entrego agora diante de ti cada problema difícil que existe na minha vida. Aquilo que parece grande demais, complicado demais ou pesado demais. Eu não quero mais carregar sozinho aquilo que posso colocar nas tuas mãos. Espírito Santo, entra nessas situações e começa a agir. Traz soluções inesperadas. Abre portas que ninguém imaginava. Conecta circunstâncias de forma surpreendente. Que aquilo que hoje parece um grande problema, amanhã se torne um testemunho de cuidado, direção e provisão. Acalma o meu coração, para que eu não viva dominado pela preocupação. Enche minha mente com pensamentos de esperança. Dá-me equilíbrio para enfrentar cada dia com confiança, sabendo que tu estás caminhando comigo em cada decisão, em cada desafio e em cada passo que eu dou. Que a tua presença me lembre sempre que nenhum problema é maior do que o teu poder. Nenhuma situação está fora do teu alcance, e nenhuma dificuldade é capaz de impedir aquilo que tu podes fazer. Por isso, eu descanso o meu coração agora, entrego minhas preocupações, meus medos e minhas dúvidas nas tuas mãos, e escolho acreditar que tu estás trazendo soluções para aquilo que parecia impossível. Espírito Santo, continua trabalhando na minha vida.
abrindo caminhos e trazendo respostas no tempo certo. Eu confio em ti. Meus irmãos, faça agora um pequeno ato de amor a Deus. Escreva nos comentários a frase: Deus é amor. Ao escrever essa frase, você fortalece sua fé e também encoraja outras pessoas a declarar seu amor a Deus. Amém? Senhor, meu Deus, eu reconheço que muitas vezes a minha vida parece difícil, cheio de barreiras, cheio de situações que eu não consigo entender. Existem dias em que eu sinto que estou tentando caminhar, mas algo sempre aparece para me impedir de avançar. Por isso eu te peço agora, Espírito Santo, vem sobre a minha vida e remove os obstáculos que estão diante de mim. Tu conheces cada detalhe da minha caminhada. Sabes das preocupações que eu carrego em silêncio, dos medos que às vezes eu nem tenho coragem de contar para ninguém. Há situações que parecem grandes demais para mim, desafios que tiram minha paz e fazem meu coração se sentir cansado. Mas eu sei que para ti nada é impossível e é por isso que eu entrego tudo em tuas mãos agora. Espírito Santo, sopra sobre a minha vida neste instante. Toca os caminhos que eu não consigo abrir sozinho. Vai à frente de cada situação que parece travada. Remove aquilo que está impedindo o progresso, aquilo que está atrasando aquilo que o Senhor preparou para mim. Eu não quero caminhar confiando apenas na minha força, porque eu sei que a minha força é limitada. Eu preciso da tua direção, da tua presença, da tua ajuda todos os dias. Pai, existem obstáculos que eu consigo ver, mas também existem aqueles que eu nem percebo. Existem lutas invisíveis acontecendo ao meu redor, coisas que tentam desanimar minha fé, enfraquecer minha esperança e fazer com que eu pense em desistir. Mas hoje eu declaro diante de ti que eu não quero desistir. Mesmo quando o caminho parece difícil, eu escolho continuar confiando que o Senhor está cuidando de tudo. Amados, eu preciso te dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você ainda. Esses obstáculos que você está enfrentando não são o fim da sua história, não. Ele pode ser o início de uma obra que você ainda não consegue enxergar. O Espírito Santo não é só o consolador nos momentos de dor. Ele é o que abre portas que nenhum homem pode fechar. Ele é o que move o que parece imóvel. Ele age antes de você entender o que estava travado. E se hoje você está aqui, significa que não foi por acaso. Talvez seja porque algo dentro de você ainda acredita que o que está bloqueado pode ser desbloqueado pelo poder de Deus. Não é verdade? Então, continua firme e forte até o final da oração, porque a gente vai falar sobre como o Espírito Santo age nos obstáculos que a gente não consegue resolver sozinho, e o que você pode fazer para se posicionar nessa libertação. Vamos falar com o nosso Deus vivo assim: Pai amado, vai entrando agora nas áreas da minha vida que estão confusas, Senhor. Ilumina as decisões que eu preciso tomar. Muitas vezes eu fico sem saber qual direção seguir, qual escolha fazer, qual porta devo abrir ou fechar. Então eu te peço, guia meus passos, mostra o caminho certo, fecha as portas que não são boas para mim e abre aquelas que fazem parte do teu cuidado sobre a minha vida. Senhor, remove também os obstáculos que estão dentro de mim. Tira de dentro do meu coração o medo, a insegurança e o peso das preocupações. Muitas vezes eu mesmo crio barreiras dentro da minha mente, imaginando problemas maiores do que realmente são. Por isso eu te peço, acalma meu coração e renova meus pensamentos. Espírito Santo, traz paz para a minha alma quando a ansiedade tenta tomar conta de mim. Lembra o meu coração que eu não estou sozinho. O Senhor está comigo em cada passo, em cada decisão, em cada momento da minha vida. Mesmo quando eu não consigo enxergar claramente o caminho, eu escolho confiar que Tu estás trabalhando por mim. Pai, vai preparando o caminho à minha frente. Onde existe dificuldade, traz solução. Onde existe confusão, traz clareza. Onde existe atraso, traz movimento.
Eu creio que o Senhor está agindo de maneiras que eu ainda não consigo ver, mas que no tempo certo tudo será revelado. Espírito Santo, fortalece minha fé para continuar caminhando. Que eu não pare por causa das dificuldades, que eu não desista por causa dos obstáculos. Ajuda-me a lembrar que cada passo dado com fé tem valor, que cada oração feita com sinceridade chega até Ti. Hoje eu coloco diante de Ti os meus planos, meus sonhos e também as minhas preocupações. Coloco diante de Ti aquilo que parece impossível. Eu sei que existem situações que eu não posso resolver sozinho, portas que eu não consigo abrir com minhas próprias mãos. Mas eu confio que o Senhor é capaz de fazer aquilo que está além das minhas forças. Então eu descanso meu coração em Ti. Eu entrego minhas lutas, meus caminhos e tudo aquilo que está diante de mim. Espírito Santo, vai à minha frente e prepara o caminho. Remove cada obstáculo, cada barreira, cada dificuldade que tenta impedir aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida. Eu escolho confiar em Ti, hoje, amanhã e em todos os dias da minha caminhada. Mesmo quando eu não entender tudo, mesmo quando o caminho parecer longo, eu sei que não estou caminhando sozinho. A Tua presença me acompanha, me sustenta e me guia. E enquanto eu sigo caminhando, eu acredito que o Senhor já está trabalhando em cada detalhe do meu caminho. Amados irmãos, se você já tem a total convicção que o Espírito Santo de Deus já está movendo montanhas ao seu favor, escreva assim nos comentários: Deus já está movendo. Você está declarando que não importa o tamanho das barreiras, o Senhor é maior do que todas elas. E se você conhece alguém que também está enfrentando dificuldades no caminho, escreva o nome dessa pessoa nos comentários, para que Deus possa mover obstáculos na vida dela. Amém? Deus amado, Tu conheces a minha vida por inteiro. Sabes das minhas lutas silenciosas, das preocupações que carrego dentro de mim e da ansiedade que muitas vezes tenta dominar meus pensamentos. Há momentos em que esperar parece difícil demais, e eu confesso que às vezes meu coração se cansa. Por isso eu te peço agora, fortalece o meu coração na espera. Ensina-me a confiar mesmo quando eu não entendo o que está acontecendo. Muitas vezes eu olho ao redor e vejo portas que ainda não se abriram, respostas que ainda não chegaram e sonhos que parecem demorados. Nesses momentos, minha mente se enche de perguntas e meu coração tenta se inquietar. Mas eu sei que Tu estás comigo, mesmo no silêncio. Espírito Santo, acalma o meu interior, tira de mim a pressa que rouba a minha paz. Tira de mim a ansiedade que tenta me fazer desistir. Eu não quero viver guiado pelo medo, nem pela dúvida. Eu quero aprender a descansar em Ti, mesmo quando o caminho ainda não está claro diante dos meus olhos. Coloca dentro de mim uma fé firme, uma fé que permanece de pé, mesmo quando tudo parece parado. Ajuda-me a lembrar que o tempo de Deus não falha, que cada momento da minha vida está sendo cuidado por Tuas mãos. Irmãos, tem uma coisa que ninguém te ensinou na escola, na igreja, talvez nem em casa: que esperar não é fraqueza. Na verdade, fomos ensinados que esperar significa ser uma pessoa acomodada. Não é verdade? A gente cresce achando que precisa resolver tudo rápido, correr, agir, forçar. E quando a vida pede silêncio, quando Deus pede espera, a gente entra em pânico. Mas se a espera não fosse o problema, e se ela fosse exatamente o lugar onde Deus está trabalhando mais fundo em você? Eu sei que o seu coração já está cansado de aguardar. Aquela situação que ainda não mudou, aquela resposta que ainda não veio, aquele sonho que parece que ficou parado no tempo, não é? E você está aqui, ainda em pé, ainda crendo. Isso não é pouco, isso é muito para Deus. Quero te convidar agora para uma conversa diferente, não sobre como sair da espera mais rápido, mas sobre como o Espírito Santo quer fortalecer o seu coração exatamente enquanto você espera. Continua aí firme na presença. Vale cada segundo.
Oremos agora assim. Espírito Santo, vai visitando agora o meu coração, Pai amado. Tu sabes das áreas da minha vida em que estou esperando. Talvez seja uma resposta, talvez uma mudança, talvez um milagre que ainda não aconteceu. Há situações que eu tenho apresentado em oração há tanto tempo e às vezes eu me pergunto se um dia algo vai mudar. Mas neste momento eu escolho confiar. Mesmo sem ver, eu escolho acreditar que tu estás trabalhando. Mesmo sem entender, eu escolho continuar caminhando. Mesmo que o processo pareça longo, eu quero permanecer firme. Fortalece o meu coração para que eu não desista no meio do caminho. Quando o desânimo tentar chegar, renova minhas forças. Quando pensamentos negativos vierem, enche minha mente de esperança. Quando a dúvida bater a porta, lembra-me de que eu não estou sozinho. Espírito Santo, sustenta-me nos dias silenciosos. Há dias em que tudo parece quieto demais, como se nada estivesse acontecendo. Mas eu sei que o silêncio também faz parte do processo. Eu sei que existem coisas que estão sendo preparadas, caminhos que estão sendo alinhados e situações que estão sendo transformadas, mesmo que eu ainda não consiga ver. Por isso, eu te peço, ajuda-me a esperar com paz, que meu coração não se torne pesado, que minha fé não se enfraqueça, que eu não permita que a frustração tome o lugar da esperança dentro de mim. Espírito Santo, enche meu coração de confiança, que cada dia de espera se torne também um dia de crescimento. Que eu aprenda a confiar mais, a descansar mais e a entregar mais nas tuas mãos. Ensina-me que esperar não é perder tempo, mas é aprender a depender de ti. Cuida dos meus pensamentos, guarda minhas emoções, fortalece meu espírito para que eu permaneça firme, mesmo quando tudo ao redor parece incerto. Eu entrego nas tuas mãos tudo aquilo que ainda estou aguardando. Entrego meus sonhos, minhas preocupações, minhas perguntas e até mesmo os meus medos. Tu conheces o que está no profundo do meu coração. Tu sabes o que eu preciso, antes mesmo que eu consiga explicar em palavras. Então, hoje, eu escolho descansar em ti. Eu escolho acreditar que o teu cuidado está sobre a minha vida. Eu escolho confiar que nada está fora do teu controle. E mesmo que o tempo da resposta ainda não tenha chegado, eu quero permanecer com o coração firme, cheio de esperança e cheio de fé. Espírito Santo, permanece comigo em cada passo. Sustenta meu coração, renova minhas forças e ajuda-me a continuar esperando com confiança, sabendo que tu estás conduzindo tudo da maneira certa. Amados, se você realmente confia e espera no Senhor, escreva assim nos comentários: eu confio em ti, Senhor. Você está declarando publicamente que mesmo na espera, sua fé continua de pé e seu coração permanece firme diante de Deus. E não esqueça de deixar o seu like para que essa oração alcance outras pessoas que também precisam de força para continuar esperando no Senhor. Amém? Deus, há pensamentos que insistem em ocupar minha mente, situações que parecem maiores do que minhas forças e perguntas que ainda não têm respostas. Às vezes, eu tento resolver tudo sozinho, tento entender cada detalhe do que está acontecendo, mas percebo que quanto mais eu tento controlar tudo, mais pesado o meu coração fica. Por isso agora eu paro por um instante e volto meus pensamentos para ti. Espírito Santo, sopra tua paz sobre a minha vida. Acalma aquilo que está inquieto dentro de mim. Há momentos em que minha mente fica cheia de preocupações sobre o amanhã, sobre aquilo que pode acontecer, sobre caminhos que ainda não consigo enxergar com clareza. Mas eu sei que a tua presença é capaz de trazer descanso até mesmo no meio das maiores pressões da vida. Espírito Santo, entra nos lugares do meu coração que estão cansados. Existem dias em que eu sorrio por fora, mas por dentro carrego preocupações que ninguém vê.
Há responsabilidades, decisões, desafios e até pequenos detalhes da vida que acabam ocupando espaço demais dentro de mim. Às vezes, essas preocupações se acumulam e tiram minha tranquilidade, tiram meu sono e roubam a alegria dos meus dias. Mas agora eu coloco tudo diante de ti. Cada preocupação, cada medo silencioso, cada pensamento que tenta me deixar inquieto. Espírito Santo, envolve minha mente com a tua presença. Onde houver ansiedade dentro de mim, coloca a tua calma. Onde houver inquietação, derrama a tua serenidade. Onde houver peso no meu coração, coloca a tua leveza. Eu reconheço que não preciso carregar tudo sozinho. Muitas vezes eu tento ser forte o tempo todo. Tento resolver cada situação com minhas próprias forças, mas hoje eu entrego tudo em tuas mãos. Eu entrego minhas preocupações sobre o futuro, entrego as situações que ainda não sei como resolver. Entrego também aquilo que parece estar fora do meu controle. Minha irmã, meu irmão, acredito que você já tenha vivido isso, mas mesmo assim vou perguntar. Você já sentiu aquela sensação de estar carregando um peso que não é seu? Aquela mente que não para, aquele coração acelerado no meio da madrugada, aquele aperto no peito que parece não ter explicação? A maioria das pessoas tenta resolver isso com mais controle, mais planejamento, mais força de vontade, mas continua exausta. Mas você sabia que existe uma paz que não depende de nada estar resolvido na sua vida? Uma paz que não precisa esperar as contas serem pagas, o relacionamento ser restaurado, o diagnóstico mudar. O Espírito Santo não veio te oferecer uma vida sem problemas. Ele veio morar dentro de você, exatamente no meio deles. Isso é diferente de tudo que o mundo oferece. E por experiência própria, vou te mostrar como essa presença pode ser real, prática e transformadora. Não como teoria, mas como algo que você pode experimentar ainda hoje, assim como eu já experimentei e até hoje experimento. Então, vamos orar a Deus assim. Senhor, há momentos em que a mente se enche de cenários negativos, de dúvidas e de inseguranças, Pai. Mas eu peço que tua presença renove minha maneira de pensar, que a tua paz ocupe o lugar onde antes havia preocupação, que a confiança cresça dentro de mim, mesmo quando eu ainda não vejo todas as respostas. Eu quero aprender a descansar em ti, quero aprender a confiar que, mesmo quando tudo parece confuso, tu continuas cuidando de cada detalhe da minha vida. Mesmo quando eu não entendo o caminho, tu já sabes para onde estou sendo conduzido. Mesmo quando as preocupações tentam dominar meu coração, tua presença é capaz de trazer calma. Espírito Santo, acalma meu interior agora. Que a tua paz comece a preencher cada espaço do meu coração. Que essa paz alcance minha mente, meus pensamentos e até mesmo meu corpo. Que todo o peso que eu estava carregando comece a sair agora, dando lugar a uma sensação profunda de descanso. Eu não quero viver dominado pelas preocupações. Eu quero viver guiado pela tua presença. Ensina meu coração a confiar mais, a descansar mais e a lembrar que eu não estou sozinho em nenhuma situação da minha vida. Mesmo nos dias difíceis, mesmo nos momentos de incerteza, tu permaneces comigo. Espírito Santo, permanece perto de mim ao longo deste dia. Quando novos pensamentos de preocupação tentarem surgir, lembra meu coração de que a tua paz é maior do que qualquer problema. Quando a ansiedade tentar voltar, ajuda-me a respirar fundo e lembrar que tu estás cuidando de mim. Que a tua paz seja como um abraço, envolvendo minha vida agora. Uma paz que não depende das circunstâncias, uma paz que não depende das respostas imediatas, mas que nasce da certeza de que tu estás presente. E se tu estás comigo, então eu posso descansar, posso seguir em frente e posso confiar. Espírito Santo, toma minhas preocupações e transforma meu coração em um lugar de paz. Agora, amados,
declare isso escrevendo nos comentários: tua paz me guia. Essa frase é o mesmo que dizer que você escolhe confiar e entregar suas preocupações nas mãos de Deus. E por favor, amados, deixe também o seu like para que essa oração encontre mais pessoas que também precisam sentir a paz do Espírito Santo no meio das preocupações. Amém? Espírito Santo de Deus, tu conheces cada parte da minha vida, conheces meus pensamentos, meus medos e também os sonhos que eu quase não tenho coragem de contar a ninguém. Tu sabes das batalhas silenciosas que eu enfrento todos os dias, das preocupações que tentam roubar a minha paz e das situações que parecem não ter saída. Por isso eu venho agora, com humildade e fé, pedir que o teu poder se mova na minha vida. Espírito Santo, sopra sobre mim o teu vento de renovação. Existem áreas da minha vida que parecem paradas, caminhos que parecem fechados e portas que eu já pensei que nunca mais iriam se abrir. Mas eu sei que o teu agir não depende das circunstâncias. Quando tudo parece impossível, tu ainda tens poder para transformar a história. Hoje eu te peço, surpreende a minha vida com os teus milagres. Surpreende quando eu achar que já não há mais solução. Surpreende quando minhas forças parecerem pequenas demais. Surpreende quando eu estiver cansado de esperar. Mostra que a tua presença ainda está trabalhando, mesmo quando eu não consigo enxergar. Amados, você já viveu alguma situação em que do nada algo mudou? Você sente lá no fundo que não foi você que resolveu. Não foi planejamento, não foi esforço humano. Foi algo maior. Foi algo que veio de fora, que entrou por dentro e transformou tudo. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo agindo. Ele não pede licença para surpreender. Ele não espera o momento certo segundo os seus olhos. Ele age no momento que só ele enxerga como perfeito. E talvez você esteja aqui hoje também porque lá no fundo ainda tem uma parte sua que acredita que algo extraordinário ainda pode acontecer na sua vida. Pode e vai, em nome de Jesus. Então continue comigo aqui orando a Deus, porque o que vamos orar agora vai te lembrar que o Espírito Santo ainda está em ação e que o próximo milagre pode ser o seu. Você crê? Então oremos a Ele assim: Santo Espírito de Deus, visita agora cada parte da minha vida. Visita a minha casa, minha família, minhas decisões e os caminhos que eu preciso seguir. Toca nas áreas onde existe preocupação, onde existe medo e onde existe insegurança. Eu não quero caminhar sozinho. Eu preciso da tua direção em cada passo. Às vezes eu confesso que fico desanimado. Às vezes as notícias, os problemas e as incertezas tentam ocupar meu coração. Mas neste momento eu escolho confiar em ti. Eu escolho lembrar que o teu poder não tem limites e que o teu agir pode acontecer de formas que eu nem imagino. Espírito Santo, entra nas situações que parecem travadas. Aquilo que parece impossível para mim, para ti não é. Aquilo que parece distante demais, tu podes aproximar. Aquilo que parece perdido, tu podes restaurar. Por isso, eu entrego tudo nas tuas mãos. Se existe alguma porta que precisa se abrir, abre com o teu poder. Se existe algum caminho que precisa ser revelado, mostra com clareza. Se existe alguma resposta que eu estou esperando, traz no tempo certo. Eu confio que tu sabes exatamente o que fazer e quando fazer. Espírito Santo, acalma meu coração enquanto eu espero. Ensina-me a descansar, mesmo quando eu ainda não vejo o resultado. Ajuda-me a manter a fé viva dentro de mim, mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Eu entrego diante de ti os meus sonhos, os meus planos e até aquilo que eu nem sei como resolver. Tu conheces cada detalhe da minha história. Tu sabes o que está escondido no fundo do meu coração. Por isso eu te peço, entra nessas áreas com o teu poder transformador.
Surpreende-me com aquilo que eu não estava esperando. Faz nascer esperança onde eu já tinha desistido. Traz respostas onde existia silêncio. Move situações que estavam paradas há muito tempo. Espírito Santo, enche a minha vida com a tua presença. Que eu sinta a tua paz agora envolvendo o meu coração. Que a tua presença traga calma para minha mente e confiança para o meu espírito. Eu creio que tu estás trabalhando, mesmo quando eu ainda não vejo. Eu creio que o teu poder continua agindo. Eu confio que no momento certo, os teus milagres vão se manifestar de forma clara, trazendo alegria, alívio e testemunho para a minha vida. Que a tua presença caminhe comigo hoje, que a tua direção me conduza e que o teu poder me surpreenda de maneiras que eu nunca imaginei. Espírito Santo, eu entrego tudo em tuas mãos e descanso na certeza de que tu estás cuidando de cada detalhe da minha vida. Amados, eu te convido a fazer algo simples agora. Escreva nos comentários uma declaração de fé que represente o que você está vivendo neste momento. Ao escrever, você também estará fortalecendo a sua própria fé e encorajando outras pessoas que estão orando junto com você. Amém? Amado Pai, o Senhor conhece tudo dentro de mim, até aquilo que eu mesmo não consigo explicar. Existem áreas da minha vida que parecem confusas, pensamentos que se misturam, sentimentos que eu não consigo colocar em ordem. Às vezes eu tento resolver tudo sozinho, mas acabo me sentindo ainda mais perdido. Por isso, hoje, eu te peço com sinceridade, entra nos lugares da minha vida que estão desorganizados. O Senhor conhece cada detalhe da minha história, cada decisão que tomei, cada caminho que percorri, cada erro que cometi e também cada desejo que existe dentro do meu coração. Espírito Santo, organiza o que estava desordenado dentro de mim. Existem pensamentos que me cansam, preocupações que ocupam minha mente e tiram minha paz. Muitas vezes eu me deito para descansar, mas a minha mente continua agitada, cheia de coisas que eu não sei como resolver. Por isso, eu entrego tudo agora em tuas mãos. Coloca calma onde existe agitação. Coloca clareza onde existe confusão. Coloca direção onde eu não consigo enxergar o caminho. Minha amiga, meu amigo, sabe o que é olhar para sua própria vida e não entender como chegou até aqui? Aquele caos interno que você tenta esconder, aquelas áreas que parecem não ter mais jeito, o relacionamento que se perdeu, o sonho que ficou guardado, os planos que desmoronaram. E no meio de tudo isso, você foi ensinado a correr, a tentar mais, a se esforçar para arrumar o que se desfez. Mas graças ao nosso bom Deus, existe uma presença que não veio para te cobrar organização, mas para ser a própria ordem dentro do seu caos. O Espírito Santo de Deus não olha para sua vida bagunçada com julgamento. Ele olha com propósito, entende? Ele não precisa que você já esteja arrumado para agir. Ele age justamente no que está desordenado. Oh glória! Se você já cansou de tentar consertar tudo na sua força, fica só mais um pouco. Porque o que eu vou compartilhar agora com você pode mudar completamente a forma como você entende a atuação do Espírito Santo na sua história. Vamos falar com ele assim: Santo Espírito de Deus, vai visitando agora também as áreas da minha vida que ficaram bagunçadas por causa das minhas próprias escolhas. Às vezes eu tomei decisões sem pensar, agi com pressa, falei palavras que não deveria ter falado, segui caminhos que não me trouxeram paz. Mas mesmo assim, eu sei que o Senhor não se afasta de mim. Tu és aquele que restaura, que reorganiza, que reconstrói aquilo que parecia impossível de arrumar. Por isso eu te peço, começa a colocar cada coisa no seu lugar dentro da minha vida. Organiza os meus pensamentos, organiza as minhas emoções, organiza os meus caminhos. Existem situações que eu tentei controlar, mas que saíram das minhas mãos.
Existem relacionamentos que ficaram confusos, decisões que eu ainda não sei como tomar, caminhos que parecem embaralhados diante de mim. Espírito Santo, eu entrego tudo isso para ti agora. Passa pelo meu coração como um vento suave que traz ordem e direção. Toca nas áreas da minha vida que estão cansadas, nas partes da minha história que ficaram desorganizadas, nos sonhos que se perderam no meio das dificuldades. Coloca tudo no lugar certo, no tempo certo, da maneira certa. Eu não quero viver perdido dentro dos meus próprios pensamentos. Eu não quero caminhar sem direção. Eu preciso da tua sabedoria para organizar aquilo que eu não consigo organizar sozinho. Espírito Santo, arruma o que está bagunçado dentro de mim. Se existem emoções que eu não soube lidar, ajuda-me a entender. Se existem feridas que ainda influenciam as minhas atitudes, toca nelas com o teu cuidado. Se existem áreas da minha vida que precisam ser reorganizadas, começa a trabalhar nelas agora. Traz equilíbrio para o meu interior. Quando o meu coração estiver confuso, lembra-me que o Senhor está cuidando de tudo. Quando eu olhar para a minha vida e achar que está tudo desorganizado, ajuda-me a confiar que tu estás trabalhando mesmo quando eu não consigo ver. Espírito Santo, coloca ordem dentro de mim. Organiza também os meus passos daqui para frente. Ajuda-me a fazer escolhas com sabedoria. Ajuda-me a falar com calma. Ajuda-me a agir com equilíbrio. Que a minha vida não seja guiada pela pressa, nem pelo medo, nem pela confusão, mas pela tua direção. Eu entrego a ti aquilo que está desordenado na minha mente, no meu coração e na minha caminhada. Eu entrego as áreas da minha vida que eu não consegui arrumar sozinho. E eu confio que pouco a pouco o Senhor está colocando cada peça no lugar certo. Onde havia bagunça, traz organização. Onde havia peso, traz leveza. Onde havia confusão, traz clareza. Espírito Santo, permanece comigo e continua organizando a minha vida, porque eu sei que quando o Senhor está presente, tudo encontra o seu lugar. Amados, se você deseja que Deus reorganize a sua vida, escreva assim nos comentários: Deus, põe ordem. Seu comentário reafirma que você está entregando a sua vida para que Deus organize tudo aquilo que estava confuso. Depois de comentar, deixe também o seu like para que esta oração alcance outras pessoas que também precisam que Deus coloque ordem no coração e na vida delas. Amém? Espírito Santo, tu conheces cada parte da minha vida, cada luta que tenho enfrentado, cada porta que parece fechada e cada situação que, aos meus olhos, parece impossível. Muitas vezes, eu tentei resolver tudo sozinho, carregando pesos que eram maiores do que eu. Muitas vezes, eu olhei para os problemas e senti medo, cansaço e até desânimo. Mas hoje eu escolho levantar os meus olhos e lembrar que tu estás comigo. Espírito Santo, eu te agradeço porque tu és aquele que se move onde ninguém mais pode agir. Tu entras em lugares onde nenhuma solução humana consegue chegar. Tu conheces os caminhos que eu não conheço e enxergas saídas onde eu só vejo barreiras. Por isso, neste momento, eu descanso a minha alma na tua presença. Obrigado, Espírito Santo, porque aquilo que parecia travado começa a se mover quando tu ages. Aquilo que parecia perdido encontra direção quando a tua mão toca. Aquilo que parecia impossível deixa de ser um peso no meu coração quando eu lembro que tu tens poder para transformar qualquer situação. Eu te entrego agora as causas que têm tirado o meu sono. Eu te entrego as preocupações que têm ocupado os meus pensamentos. Eu te entrego as portas que ainda não se abriram, as respostas que ainda não chegaram e os caminhos que ainda não consigo enxergar. Amados, sabe aquela sensação de carregar algo que você já nem consegue mais nomear? Aquele peso de uma situação que você tentou resolver de todo jeito e não conseguiu. Você já fez o que estava ao seu alcance. Já orou,
já esperou, já chorou no silêncio quando ninguém via. E talvez agora uma voz dentro de você sussurre assim: esqueça, isso é um caso sem jeito. Mas se eu te dissesse que existe um lugar onde o impossível não é o fim da história, é o começo dela. O Espírito Santo de Deus não é indiferente ao que te aperta o peito. Ele não ignora o que você já deixou de pedir porque parecia grande demais. Ele é exatamente o Deus das causas que o mundo deu como encerradas. Fica comigo só mais um pouquinho, pois já estamos nos aproximando do final da nossa oração. O que eu vou compartilhar a seguir pode mudar a forma como você enxerga tudo aquilo que ainda está em aberto na sua vida. Voltemos a falar com Deus. Senhor amado, entra nessas situações que eu não consigo resolver. Vai à frente de mim nas decisões que preciso tomar. Move aquilo que está parado, desata aquilo que está preso, alinha aquilo que está confuso dentro da minha vida. Eu reconheço que há coisas que estão além da minha força, além da minha compreensão e além das minhas estratégias. Mas nada está além do teu poder. Nada está fora do alcance da tua ação. Nada é grande demais para ti. Por isso, eu libero agora dentro do meu coração toda a ansiedade. Eu deixo diante de ti cada preocupação que eu vinha carregando. Eu não quero mais viver preso ao medo do que pode dar errado. Eu escolho confiar que tu estás trabalhando, mesmo quando eu ainda não vejo. Espírito Santo, visita agora as áreas da minha vida que precisam de um milagre. Visita a minha família, as minhas finanças, o meu trabalho, os meus projetos e os meus sonhos. Tu sabes exatamente onde estão as situações que parecem impossíveis. Toca aquilo que ninguém consegue tocar. Move aquilo que ninguém consegue mover. Abre caminhos onde eu só enxergava paredes. Traz direção onde havia confusão. Traz paz onde havia inquietação. Eu creio que enquanto eu oro, tu já estás agindo. Eu creio que enquanto eu confio, coisas começam a se alinhar. Eu creio que aquilo que estava preso começa a ser liberado pela tua presença. Espírito Santo, obrigado porque tu não me abandonas nas minhas lutas. Mesmo nos momentos em que eu me senti fraco, tu continuaste perto de mim. Mesmo nos dias em que eu pensei que não haveria saída, tu já estavas preparando algo que eu ainda não conseguia enxergar. Hoje, eu descanso o meu coração na certeza de que tu estás cuidando das causas que eu não consigo resolver. Eu não preciso carregar tudo sozinho. Eu não preciso ter todas as respostas. Eu só preciso confiar que tu estás trabalhando a meu favor. E enquanto eu sigo caminhando, eu sei que portas vão se abrir no tempo certo. Eu sei que caminhos vão surgir onde antes não havia direção. Eu sei que situações impossíveis serão liberadas pela tua mão. Espírito Santo, continua trabalhando na minha vida. Continua movendo aquilo que precisa se mover. Continua liberando aquilo que estava preso. Eu entrego tudo em tuas mãos e escolho confiar no teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, porque as causas impossíveis da minha vida estão sendo tocadas pela tua presença e aquilo que parecia impossível começa a encontrar um novo caminho. Meus irmãos, agora eu quero te convidar para um momento muito especial. Faça um gesto simples, mas repleto de fé. Escreva aqui nos comentários assim: meu impossível foi liberado. Quando você escreve essa frase, você está declarando com fé que o Espírito Santo já está trabalhando nas situações que pareciam sem solução. Muitas pessoas que passarem por aqui também serão fortalecidas ao ver essa declaração de confiança. E glória a Deus por isso. Meu Deus, enquanto encerro essa oração, sinto meu coração se acalmar na tua presença, meu Pai. A inquietação que antes tomava conta dos meus pensamentos começa a dar lugar à paz que vem de ti. Eu percebo que não preciso entender todos os caminhos da vida para confiar no teu cuidado. Eu só preciso continuar caminhando contigo, passo a passo, dia após dia.
Eu escolho acreditar que mesmo quando tudo parece silencioso, tu continuas trabalhando. Mesmo quando os meus olhos ainda não veem mudanças, tu já estás movendo coisas que eu nem consigo imaginar. Tu conheces o tempo certo para cada resposta, o momento exato para cada porta se abrir e a maneira perfeita de agir em cada situação da minha vida. Espírito Santo, fortalece a minha fé para que eu não desista no meio do caminho. Muitas vezes o coração se cansa, muitas vezes a mente se enche de dúvidas, mas eu não quero permitir que o medo fale mais alto do que a confiança que tenho em Ti. Renova dentro de mim a certeza de que Tu és poderoso para transformar qualquer cenário. Eu entrego novamente em Tuas mãos tudo aquilo que parecia impossível. Aquela situação que eu pensei que nunca mudaria, aquela porta que parecia travada, aquele problema que parecia não ter solução. Eu coloco tudo diante de Ti e descanso, sabendo que Tu és capaz de fazer aquilo que eu não consigo. Que a Tua presença vá à frente de mim, abrindo caminhos. Que a Tua sabedoria me conduza nas decisões que preciso tomar. Que a Tua paz guarde o meu coração para que eu não viva dominado pela ansiedade. Espírito Santo, visita agora cada detalhe da minha vida. Toca aquilo que precisa ser restaurado. Alinha aquilo que está fora do lugar. Ilumina os caminhos que ainda estão escuros diante de mim. Eu declaro que não vou viver dominado pelo desânimo. Eu não vou permitir que as dificuldades definam a minha história. A minha confiança está em Ti, e eu sei que quando Tu ages, coisas extraordinárias começam a acontecer. Mesmo que algumas respostas ainda estejam a caminho, eu escolho continuar acreditando. Mesmo que alguns processos ainda estejam em andamento, eu escolho continuar confiando. Porque sei que Tu és fiel para cuidar de tudo aquilo que eu coloquei em Tuas mãos. Que a minha vida seja guiada pela Tua presença. Que os meus passos sejam conduzidos pela Tua direção. E que cada área da minha história seja tocada pela Tua ação poderosa. Espírito Santo, obrigado porque o que era pesado começa a se tornar leve quando eu descanso em Ti. Obrigado porque aquilo que parecia impossível não é maior do que o Teu poder. Obrigado porque mesmo antes de ver as respostas, eu já posso sentir esperança renascendo dentro de mim. Eu sigo em frente com o coração mais tranquilo, confiando que Tu estás cuidando de tudo, abrindo caminhos e liberando aquilo que parecia impossível. Minha amiga, meu amigo, se você se sentiu em paz enquanto orava a Deus, inscreva-se agora no canal, ative o sininho para receber as próximas orações e compartilhe este vídeo com alguém que também esteja enfrentando uma causa difícil na vida. Muitas vezes, uma oração pode chegar exatamente no momento em que alguém mais precisa de esperança. E através do seu compartilhamento, essa mensagem pode tocar essa pessoa de uma forma tão poderosa que só o Senhor é capaz de medir. Amém? Que a paz do Espírito Santo acompanhe você hoje, fortaleça a sua fé e renove a sua esperança. E lembre-se sempre desta verdade: quando o Espírito Santo entra naquilo que parece impossível, novos caminhos começam a surgir. Que o Senhor nosso Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.